Olá, seja muito bem-vindo, você que é ariano ou ascendente em Áries. Vamos aqui entender como é que tá esse céu com a entrada da lua cheia e a data de acontecimento é a data do dia 10 de julho, em que nós temos a entrada da lua cheia que vai acontecer a exatos 18 graus do signo de Capricórnio. E a data da lua cheia, ela é uma data importante porque ela coloca em pauta temas em que você vai ter a oportunidade de olhar com mais abrangência, com maior entendimento, porque a lua cheia ela tem essa tarefa de expor algo importante, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre que possível. Vou colocar desta maneira, porque eu furei com vocês aí umas 3 semanas, por questões pessoais. Mas a ideia é que eu sempre esteja aqui fazendo a previsão, e agora eu estou retomando com força total. Mas que está mais fácil para mim fazer a gravação só por áudio e enviar para vocês, para que você faça aí a sua avaliação, tá bom? Então, por isso, curta o canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vai poder ajudar a entender o processo pelo que ela está passando também, tá bom? Então, vamos lá, ariano, vamos lá, porque esta lua cheia, ela está mexendo com a sua carreira profissional, tá? É um período aí para que você assuma as rédeas da sua vida profissional, de metas importantes que só cabe a você fazer. Aqui mexe muito com a relação com chefes, figuras de autoridade, e se você tem algum cargo, esse cargo ele está sendo colocado em pauta, inclusive para que você analise a sua gestão, tá bom? Nós temos um aspecto aqui muito do bom, auspicioso, com o seu regente, o planeta Marte, que está ativando favoravelmente o teu trabalho. Então, nós temos aqui algumas informações. A principal, e vamos dizer, a mais importante desta fase de lua cheia, é que você, Áries, está com excelentes oportunidades de trabalho, tá? Então, se você já atua numa empresa, se você é autônomo, vamos primeiro falar se você atua numa empresa. Se você atua numa empresa, aqui a relação com seus subordinados e a relação com cargos de liderança fica muito em pauta. Tá? Então você pode ter aí algum tipo de ascensão, algum tipo de crescimento, porque você inclusive tem a oportunidade de entender, enxergar melhor a maneira como você deve conduzir algumas coisas. E aí, se nessa empresa você tem um cargo de chefia, a relação com os subordinados está bem assertivo aqui, tá? Provavelmente você tende a tomar algumas medidas, tomar algumas decisões que serão importantes aqui neste momento, tá bom? Se você, né, é dono de uma empresa, se você é empresário, aqui é um período para que você se reorganize na sua gestão profissional. Talvez você tenha aí que contratar alguém ou estreitar um relacionamento com algum funcionário, alguma pessoa, ou até algum sócio pode ser também, que alguma pessoa que vem aí para movimentar a tua carreira profissional, que vem para movimentar a sua gestão profissional. Então, aqui o que você precisa é aprender a se posicionar, a saber se posicionar aqui com bastante audácia, coragem, mas com os pés no chão, porque essa lua cheia ela fala muito da maturidade, né, de que você já passou por algumas situações que te trouxe um entendimento do momento atual que você está, ok? Agora, se você, ariano, está desempregado, você está em busca de uma oportunidade de trabalho, gente, é uma semana incrível para você. É só uma questão de você também se posicionar, se movimentar, para que você comece aí a trabalhar num novo local, venha uma nova oportunidade. Aqui tem boas indicações, pessoas podem te indicar, tá? Então, nós temos um céu muito bom aqui, tá?
O que acontece, Ariano, é que nós temos concomitante com tudo isso um aspecto desafiador, porque Saturno, que inclusive está no teu signo, conjunto a Netuno, que está no teu signo, essa conjunção é uma conjunção que fala sobre uma dor emocional, sobre questões que você já vem vivendo há bastante tempo do passado, que está te exigindo aí um aprimoramento emocional e também psicológico, tá? Então, você pode estar passando por situações do passado que de alguma forma vem estagnando a tua vida, vem gerando aí algum tipo de bloqueio no seu crescimento. Então, a boa notícia é que, se tratando de uma lua cheia que está abrindo os seus caminhos profissionais de uma maneira maravilhosa, se você tiver com essa consciência de que você precisa se apropriar da tua vida, você vai conseguir romper com essa estagnação, tá? Ou lidar melhor com algo que vem ali te privando de crescer, privando de evoluir, porque aqui nós temos Saturno, que é o senhor do karma e que de alguma forma vem exigindo de você um outro tipo de comportamento, tá? Outra visão aqui desse aspecto é que aqui fala assim, Áries, cuidado para que você não misture o seu pessoal com o seu profissional. Então, às vezes a gente passa por muitas coisas, né, em família, filhos, enfim, cada um dentro da tua experiência, mas vamos colocar a experiência pessoal, relacionamento, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento em família, pode ser filhos, pode ser coisas que envolvem mais o seu pessoal. Pegar o pessoal e vamos dizer assim que esse aspecto da tua área pessoal, ela pode estar bloqueando a tua prosperidade. Você pode estar ali passando por algum desafio em que você não tem cabeça, em que você não tem discernimento, tira o teu discernimento, tira a coerência, sabe? Você acaba deixando passar boas oportunidades aí para você, tá bom? Então, é uma semana importantíssima, porque é uma semana que está mexendo com o seu futuro, então você vai ter a oportunidade de enxergar o futuro. É lógico que é muito importante vivermos o agora, né? O agora é o momento presente, como o próprio nome diz, é um presente do céu, do universo para nós. Mas essa composição, ela te ajuda muito a entender e ter uma projeção para o futuro, né? Como se você estivesse se planejando melhor, organizando a tua vida no sentido de entender quais são as prioridades e de que maneira que você pode conduzir tudo isso com mais leveza, com mais realização, tá? Então, assuma aí as rédeas da tua vida, se aprume, né? Avalie bem, né, o seu posicionamento, entenda que você pode estar vivendo algo doloroso do passado, coisas que você pode se sentir culpado ou estagnado ou ressentido, porque agora é o momento de que você pode virar uma página e sair de um labirinto, vamos dizer assim, um labirinto emocional, um labirinto que fez você perder muita energia, que fez você focar em temas que não eram a prioridade, porque agora é o momento de focar, tá bom? Então aproveite, porque é um céu maravilhoso para que você tenha realmente aí seu avanço profissional. Agora, nós temos uma outra questão aqui no céu, porque agora dia 7, eu estou gravando o seu mapa agora dia 8 já, e já vou publicar. Então, dia 7, ontem, Urano entrou no signo de Gêmeos. E ele vai ficar por lá ainda até o dia 3, ele vai ficar por lá até 3 de agosto de 2032, é bastante tempo aí. Tá? São 7 anos.
Tudo bem que Urano ainda vai ficar retrógrado, então ele volta ainda para Touro, mas eu não vou focar nessa retrogradação agora, por quê? Porque a prioridade é você entender o que você pode esperar nos próximos 7 anos, tá? Com esse ingresso. E para você vai mexer muito com o teu meio, com o seu ambiente, o ambiente que você vive hoje, e essa ambiência, né? O que é a ambiência? Vizinhos, o ambiente de trabalho, as relações com parentes, pessoas ali da sua convivência, tende a ser renovado. Possivelmente, esses próximos 7 anos, você vai mudar a maneira de se relacionar com essas pessoas. Então, o seu cenário vai mudar, o seu ambiente vai mudar. Você vai provavelmente atrair novas pessoas na sua vida. E isso também te possibilita quebrar paradigmas, porque você vai mudar muito a tua mentalidade. Urano, ele é um planeta que já fala de mentalidade, tá? Então, todo mundo vai mudar a mentalidade com esse trânsito. Só que no teu caso, está numa casa que fala de mente, que fala do pensamento, que fala sobre estudos, sobre conhecer coisas novas, viajar. Então você vai receber um grande impacto de estímulo em que você pode aí mudar radicalmente a tua maneira de pensar. E isso vai te ajudar muito a quebrar paradigmas e quebrar padrões que podem estar também gerando algum tipo de estagnação, tá bom? Então, o que você tem que entender com esse trânsito de Urano? Que é o momento de estudar coisas novas, que é o momento para viajar, que é o momento para conhecer pessoas novas, pessoas que vêm aí para fazer você mudar, né? Trazer uma mudança na sua vida, uma grande renovação na sua maneira de pensar, tá bom? Então, qual é aqui a meta desta semana? A meta dessa semana é aproveitar as oportunidades que a vida vem te trazendo. Tem aqui excelentes oportunidades de trabalho, tá? Só que não dá mais para viver do passado. Não dá mais para manter os mesmos padrões de comportamento. E esses padrões podem vir ou porque você se relacionou com pessoas que não vibravam no mesmo propósito. Aqui pode ser porque existe uma expectativa que vem às vezes da família, cenários que, sabe, que não rola mais para você. Já deu o que tinha que dar, entendeu? Você já passou por muitas situações, já deu para entender que não dá, que não rola manter o mesmo caminho. A relação com as mesmas pessoas. É o momento de viver novas experiências, e quanto mais disponível você está diante da vida, melhores resultados você vai obter, tá bom? Então seja flexível, se cuide, porque esse trânsito aí de Saturno e Netuno tá te exigindo um outro tipo de comportamento, um novo eu, sabe? E é difícil, porque às vezes a gente vive por muito tempo numa profissão, né? Ou numa determinada carreira, numa determinada postura diante da vida, e a gente mudar aquilo de repente não dá, né? É uma construção. Então tá pedindo de você esse amadurecimento para que você crie as mudanças necessárias e aproveite as oportunidades que estão vindo. São boas oportunidades para você, mas eu acredito que são oportunidades tão diferentes, novas, assim, que vem assim gerando essa aflição emocional, né? Esse conflito interno de qual caminho que é o melhor, né? Qual que é o caminho melhor? O caminho melhor é o caminho da mudança. Tá? E agora é interessante, né? Bem na lua cheia, esse ingresso de Urano no seu local de convivência. Então, as relações de convivência vão mudar. Para alguns mais rápido, para outros pode levar um pouquinho mais de tempo, porque tudo vai depender do seu estado de consciência, tá bom?
Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aí uma semana abençoada. Curta o canal aí para que você viu que vocês ficaram em segundo lugar. Parabéns, saíram do terceiro lugar dos grupos dos signos que eu publico, tá bom? Então curta bastante e compartilhe para ter bastante visualização. Um grande beijo, muita luz e até mais. Olá, Taurino, seja muito bem-vindo. Você que é de Touro ou ascendente em Touro. Vamos aqui entender como é que tá esse céu maravilhoso com a entrada da lua cheia, que vai acontecer exatamente agora, dia 10 de julho, a 18 graus do signo de Capricórnio. Sempre a lua cheia, ela tem esse propósito, né? Um propósito de expor uma situação, tá? Vamos entender como tudo isso vai impactar aí a sua vida e que tipo de situação vai ser mexida e que setor que isso está sendo mexido. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já peço aí para que você curta o canal, compartilhe se você gostar, se identificar, ativar o sininho para você receber todas as notificações. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre, eu vou colocar sempre que possível, porque eu furei com vocês, né? Umas 3 semanas aí, porque houve alguns imprevistos, eu tive prestadores de serviço aqui em casa, ainda tá assim, tá, pessoal? Mas por esse motivo também que eu tô com áudio, que é mais prático, mas o importante é que você receba a informação e que você faça aí a sua análise, reflita sobre o que está acontecendo no céu para que você tome as melhores decisões, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui uma lua cheia que nos convida a amadurecer. E no teu caso, está mexendo muito com o teu campo de visão. Você vai observar que essa fase lunar, ela vai te ajudar a ter um campo de visão mais amplo, inclusive o desenvolvimento de uma visão mais filosófica. Nós temos aqui um cenário que é um cenário muito auspicioso com o planeta Marte, que é um planeta que está transitando na casa que fala sobre o seu bem-estar, sobre o que é ser feliz, o que é desenvolver os seus talentos. Nós temos um céu que te convida, Touro, a ser feliz, que te convida a desenvolver os seus talentos, a estudar, a abrir a mente. E ele também favorece o contato com pessoas que estão em outra cidade ou, para alguns, até mesmo em outro país. Você tem aqui um contato bacana que abre a tua mente, que faz você tomar decisões que são positivas para o seu desenvolvimento. Mas como esse setor ele representa algumas coisas, então eu vou dar aqui alguns exemplos para que você extraia o que cabe para você, tá bom? Se você tem aqui que resolver algum tema burocrático, se você tem aqui que iniciar um curso, nossa, estou querendo começar um curso, tomar algumas decisões, algumas medidas importantes para realizar um intercâmbio. Aqui fala muito do estudo, tá? Tanto do estudo quanto da sua visão filosófica sobre a vida. Então, é um céu estimulante. E aí, o meu primeiro exemplo para você é que esse aspecto maravilhoso com Marte, ele favorece muito a tomada de decisões para desenvolver os seus talentos, para você fazer algo que você goste muito, que está ali, algo que você quer fazer, que estava parado, e que agora o céu te favorece, o céu abre aí o caminho para que você comece a focar mais no seu desenvolvimento pessoal, tá bom? A segunda perspectiva aqui desse mapa, desse gráfico, é que ele está ajudando muito com a parte amorosa. Então, aqui você pode estar em contato com alguém que você é apaixonado ou apaixonada. Aqui pode ser coisas que envolvem relacionamentos
relacionamento amoroso como relações afetivas. Então, aqui você pode estar se preparando para fazer uma viagem, você pode estar sendo estimulado a sair mais com seus amigos, porque as relações de afeto aqui envolvem amizades também. Mas para alguns isso pode envolver também a parte amorosa, a parte do coração. Então, aqui uma conversa importante com a pessoa amada. Se você já está num relacionamento, pode ser que vocês estejam planejando fazer uma viagem ou tomar uma decisão que vai, de alguma forma, abrir aí os caminhos para vocês, tá bom? Então, olha que bacana, né? É uma boa notícia que eu tenho aí para vocês. A terceira situação é para os taurinos que estão mais olhando para os filhos, dedicado aos filhos, porque aqui diz que os filhos estão tomando decisões importantes, decisões assertivas, e que isso pode envolver cursos, pode envolver viagens, pode estar conectado ao desenvolvimento dele, principalmente o desenvolvimento de estudo e da rotina do teu filho. Para quem já tem filho adulto, pode ser que o teu filho te traga uma excelente notícia, falando aí que conseguiu um trabalho, que teve aí uma excelente oportunidade profissional. Então, aqui são boas notícias, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui para vocês um cenário que ocorre concomitante com essa abertura de caminho aqui para vocês, tá? Que é um cenário um pouco mais delicado, porque Saturno está conjunto ao planeta Netuno, ambos realizam uma quadratura com Júpiter e faz uma aflição um pouco com o teu trabalho, com a tua rotina, com a tua saúde. Então, Touro, aqui nós temos um alerta do céu falando que você precisa olhar para dentro, tá? É um período que você precisa se curar, permitir que uma cura aconteça na sua vida. O auto-perdão, primeiro o auto-perdão, se perdoar, sabe? Ressignificar coisas que saíram do teu controle ou que trouxeram de alguma forma uma dor emocional, uma dor psicológica, tá? Porque este cenário é um cenário que pode inclusive estar conectado com parentes, tá? Ou com pessoas ali da sua convivência, dizendo que tem ali uma confusão instalada e que isso vem gerando para você dores profundas, dores emocionais, dores psicológicas, e que essas dores, eu vou ser bem sincero, aliás, sempre sou, né, pessoal? Mas é modo de dizer, você precisa aqui não dá, aliás, a questão não dá para negligenciar algumas coisas, porque o local que está ocorrendo tudo isso envolve o seu inconsciente. Então, às vezes a gente passa por algumas situações e a gente fala assim, não, eu nem quero olhar para isso, eu nem quero focar nisso, eu não quero, né? E a gente vai colocando alguns sentimentos, algumas expectativas e vai levando aquilo para debaixo do tapete, né? Então, não dá, sabe? Não dá. Porque aqui nós temos Saturno, Saturno é o karma, Saturno é o obstáculo, é o desafio que precisamos transpor. E todo desafio, ele nos leva a um estado de evolução, tá? Nenhum desafio, ele é à toa na nossa vida, ninguém sofre porque, aliás, sofrimento é uma escolha, né? Mas assim, encarar o obstáculo, ele é um processo evolutivo, tá? Então, se você é aquele taurino que tá falando assim, não, eu nem quero olhar para isso, eu vou negligenciar isso, eu não quero trabalhar isso agora, você até pode fazer isso, porque nós temos livre arbítrio, tá bom? Só que isso não é uma situação saudável para você a médio prazo, não é nem a longo, a médio prazo, tá? Agora, se você está disposto a olhar para dentro, se curar, se perdoar, perdoar pessoas, sabe, ressignificar, entender que cada um está vibrando numa frequência, cada um está vivendo aquilo que precisa viver, e a gente para de colocar caraminholas na cabeça, né? Porque esse aspecto aqui ele pode trazer caraminholas. Então você pode, porque aqui é o inconsciente que está dominando. Então o inconsciente ele está falando sobre o quê?
sobre experiências de vidas passadas, experiências que você já viveu em outra vida, em outro tempo e espaço, numa outra realidade, mas que está sendo reproduzido nesta vida, neste momento atual. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque é um momento para curar. É um momento para virar a página, é um momento para entender esse cenário da tua vida com mais profundidade, tá bom? Então, ficou aí o recado para você, escolha aí o que você achar melhor, tá bom? Mas aqui é um momento de cura, cura emocional e espiritual. E Touro, nós temos também um outro cenário aqui presente, é porque o planeta Urano ingressou ontem, dia 7, eu tô gravando aqui dia 8 já para publicar hoje, tá, pessoal? Tá bem corrido aqui, mas vai dar tudo certo. E Urano, ele transitou ontem no signo de Gêmeos, e ele vai passar por uma temporada aí de 7 anos. Tudo bem que Urano, ele ainda vai ficar retrógrado, ele volta para o seu signo, mas eu não vou fazer uma previsão agora com esse olhar, tá bom? Não vou falar da retrogradação, porque até no momento ele ainda não está retrógrado. Vamos primeiro falar desse ingresso, o que você pode esperar desse ingresso. Vale a pena aqui informar também que Urano esteve no teu signo por 7 anos e ele trouxe aí provavelmente um rebuliço, um caos, mas é um caos bom que fez você crescer, que fez você se renovar, que fez você pensar diferente, fez você sair da caixinha, né? Fez você desenvolver uma nova mentalidade diante da vida. Então, eu tenho certeza que os taurinos, eles são outras pessoas de 7 anos atrás aqui, né? Agora é uma nova pessoa, uma nova mentalidade, uma nova vida, a construção da liberdade, a construção de uma independência em que você pode colocar a tua visão de mundo, de libertação, de independência, enfim, é um momento de ser livre. Isso é Urano. Urano também fala sobre o fraternal. Então trouxe para você uma visão mais ampla até sobre como você pode investir o teu dinheiro, investir teu tempo, enfim. Tudo isso já passou, vamos dizer assim. Tudo bem que Urano ainda vai ficar retrógrado e aí você vai ter aí questões derradeiras aí que você vai ter que olhar novamente, que você vai ter que, né, vamos dizer assim, que é a última chamada para os que estão resistentes à mudança. Porque muitas pessoas falam que o livre-arbítrio não existe, mas ele existe sim, tá? E se você escolheu não ser livre, se você escolheu ficar aprisionado numa realidade, a única coisa que você pode estar sofrendo, é só isso, tá bom? E aí, Urano, vamos falar então do que está por vir, tá? Para que você faça aí o teu planejamento. Urano entrou em Gêmeos e vai trazer um ciclo de 7 anos para que você renove a tua vida financeira agora, tá? É o momento de colocar novas ideias para ganhar dinheiro, tá? Então aqui é um trânsito que ele te convida a um trabalho mais empreendedor, um trabalho que você tenha mais liberdade. Pode ser um trabalho com uma viés mais tecnológica. Pode ser um trabalho também em que você procure propostas num formato PJ. Então, é um momento de reinventar e empreender para ganhar dinheiro, tá bom? Então, tenho certeza aqui que você vai ser estimulado a ganhar dinheiro de uma outra maneira e também, acho que principalmente, mudar o teu campo de visão sobre dinheiro, tá? Você sabe que para o taurino, os recursos financeiros são prioridade, tá? E que às vezes essa prioridade te leva ao extremo, e te levar ao extremo pode te gerar coisas negativas, ora coisas negativas, ora coisas positivas, porque isso vai depender do seu estado de consciência, né? Mas aqui seria assim, como você pode usufruir do teu dinheiro, como que você pode aplicar o teu dinheiro, de que maneira você pode ganhar o teu dinheiro, o que o dinheiro representa na tua vida, um momento também de grande renovação
acerca da sua vocação, tá? Então, provavelmente você vai estar olhando para a tua vocação ou querendo fazer coisas novas, novas atividades. Então, haverá aí realmente um pequeno caos de Urano na tua vida financeira, mas é por um propósito muito bom, porque Urano ele atua no caos, tá? Mas não que tenha que ser literalmente um caos. Tudo vai depender do quanto você está aberto a modificar a tua mente em relação aos seus ganhos e a sua gestão financeira, tá bom? Então é isso, Touro, que eu tenho para você, que você tenha aí uma semana abençoada. Deixa aí seu comentário, curta, tá bom? E em breve eu tô aqui com mais previsão para você. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo, você que é geminiano ou tem ascendente em Gêmeos. Vamos aqui para sua previsão, porque é uma semana importante, uma semana de lua cheia, que vai acontecer agora dia 10 de julho, a exatos 18 graus do signo de Capricórnio. E bem sabemos, para quem já me segue, eu sempre explico que a lua cheia ela é uma lua importante, porque é uma lua que vai expor uma situação, tá? E é sempre bom, né? A gente entender qual é o caminho que a gente está seguindo aí e onde isso vai nos levar. Então, eu já vou explicar para você direitinho, porque tem muitas coisas acontecendo neste céu. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui sempre que possível para fazer a sua previsão. Eu vou falar dessa maneira por enquanto, tá? Porque eu furei aí com vocês umas 3 semanas, mas isso aconteceu por imprevistos, prestadores de serviço na minha casa, uma reforma, então acabou me consumindo e eu confesso que ainda está me consumindo um pouco, mas vai dar tudo certo, tá? Então por isso que também optei pela gravação só de áudio, porque para mim é mais fácil a edição e a gravação e aí a gente também tem que dançar conforme a música, ok? Gêmeos, então vamos entender aqui como é que tá esse céu. Eu já te convido também para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Vocês ficaram em segundo lugar, o grupo, vocês sempre ficaram em terceiro, passou para segundo lugar, parabéns. Então compartilha aí o vídeo e que o próximo você seja o primeiro, por que não, né? Então, Gêmeos, o que acontece aqui? Nós temos um céu que nos convida ao amadurecimento, tá? Inclusive, eu também convido vocês a entrarem lá no meu site, no www.paloma.com.br. Aqui na descrição do vídeo também tem aí o meu endereço de site para que vocês acessem e que também leia a tua previsão, leia lá o código do céu, em que lá eu escrevo explicando, né? A parte escrita que a gente faz no bate-papo e lá é na parte escrita, tá? Então, para quem gosta, né, de ler, te convido a entrar lá, que também é bem positivo, porque aí você vai ser mexido pelo visual, pela audição, por todos os níveis possíveis de acesso a um novo estado de consciência aí, tá bom? Então vamos lá. Essa lua cheia, Gêmeos, ela traz um aspecto muito auspicioso com o planeta Marte. Então primeiro eu vou falar sobre esse tema, tá bom? É uma lua que está mexendo com resoluções importantes financeiras, tá? Então aqui fala sobre resolver algum tema que envolve herança, partilha, divisão de bens, e aqui mexe muito com uma propriedade. Então você pode estar aqui investindo numa casa, comprando uma casa ou vendendo um imóvel, ou reformando a tua casa, fazendo algum investimento para a sua casa, tá? Existe aqui esse aspecto que está muito bom com o planeta Marte, ele vem ajudando você a se posicionar em família, tá? Então,
Existe tanto um posicionamento em família, porque aqui pode ser um céu que te convida a abrir mão de algumas coisas, soltar algumas situações para que você ajuste a tua relação em família. Como aqui também pode envolver questões mais estruturais, práticas, financeiras, em que você está aí reformando uma casa, vendendo uma casa, adquirindo uma nova casa, reformando esse imóvel, ou resolvendo questões que envolvem partilha, herança, divisão de bens, tá? Então, é um céu que está te ajudando. E essa ajuda, ela é muito positiva, porque está ajudando, inclusive, a quebra de padrões, né? Padrões de comportamento, ou provavelmente você pode estar arrumando a tua casa e nesta arrumação você está doando muitas coisas, selecionando o que fica, o que não fica, e esse selecionar é uma cura também, porque quando a gente organiza uma gaveta, a gente está organizando alguma área da nossa vida aí, que estava parada, estagnada. Então existe aqui um certo desbloqueio energético, sabe? A partir do momento que você também mexe com a parte estrutural, seja de uma herança, de uma partilha, de um tema em família, de algumas coisas que você não quer mais, de um entendimento de coisas que precisam ir embora, de coisas que você vai precisar selecionar melhor, separar o joio do trigo. É uma semana profunda, é uma semana porque esse setor, ele é um setor que nos leva a um estado de profundidade, de entendimento de algumas coisas, tá? Mas concomitante está ajudando você a resolver questões importantes da sua vida. Por quê? Porque a melhor coisa que temos é a nossa casa, nosso corpo, ele é o nosso primeiro templo, e a casa é o segundo templo, né? É o local que a gente se sente bem, se sente à vontade, o sentimento de pertencimento, tá? Então, para alguns isso pode envolver questões práticas e estruturais financeiras, e para outros pode envolver uma questão mais de entendimento e compreensão do que fica, do que não fica, ou de como que você vai conduzir algumas relações em família, ou como que você vai conduzir a tua vida mais íntima, tua vida familiar, e pode envolver não só a família, mas assim, você com você mesmo. Desculpa. Você com as suas decisões mais profundas, tá bom? E aqui pode também ter acertos de contas, tá? Acertos de contas envolvendo uma propriedade, como já foi dito. Eu acho que essa é a previsão principal aqui, tá? Mas, Gêmeos, concomitante com tudo isso, nós temos um céu bem complexo, tá? Porque Saturno está conjunto a Netuno, e ambos estão quadrados a Júpiter, falando que aqui você está numa fase de algumas dores emocionais aqui, de muita cura acontecendo. E essa cura, ela envolve projetos, a idealização de alguns projetos que talvez não saiu do jeito que você imaginava, né? Tinha ali, você estava envolvido num projeto, mas esse projeto ele pode estar te trazendo muito desgaste. Para outros, isso pode envolver amizades, tá? Relações de afeto com amigos, relações de afeto com algum grupo que você atua, um grupo de pessoas, um projeto ali que você colocou muito a tua energia para fazer, e pode ser que isso não vai levar a nada, ou isso está de alguma forma estagnado, tá? E para outros, isso pode inclusive envolver relações de afeto, namoro mesmo, namoro, romances, coisas que você está passando por algumas dúvidas. Aqui tem muitas dúvidas, Gêmeos, aqui, tá?
em relação a como você deve conduzir algumas coisas, porque venha mexendo muito com traumas, né? Vamos dizer assim, dores emocionais do passado, coisas que você colocou energia e não fluiu muito, tá? Então, o principal são amizades e são projetos, mas isso pode recair na relação com romances, para alguns, para outros pode também se conectar com filhos. Então é como se você sentisse que tem coisas, inclusive, desculpa cortar aqui minha linha de raciocínio, isso aqui pode também trazer um certo desperdício financeiro, sabe? Tem aqui um alerta falando para que você cuide melhor do teu dinheiro, dos seus ganhos, dos seus recursos, entendeu? Porque tem aqui uma questão de perder energia com coisas que vêm tirando você do seu real propósito, tá? Cuidado aqui, gêmeos, tá? Cuidado, porque é um momento que você pode dar um tiro no pé, sabe? Se você não conduzir bem essa situação, você pode dar um tiro no pé, você pode ficar preso numa realidade que não condiz mais com você, tá? Então, esse é o alerta. Então, isso aqui traz um processo de estagnação, tá? Você pode estar chateado aí com algumas pessoas, enfim, mas que isso vem para ajudar você a evoluir, a entender, a codificar, a perceber melhor o seu meio, tá? Agora, nós temos aqui uma informação muito importante, porque o planeta Urano, ontem, dia 7, eu estou gravando o áudio dia 8 aqui, já vai sair logo mais para vocês. Urano entrou em Gêmeos, ou seja, entrou no seu signo e traça aqui um ciclo de 7 anos em que você vai mudar muito, Gêmeos. Haverá aqui uma grande renovação na sua vida. É importante também mencionar que Urano ainda vai ficar retrógrado, né? Então ele volta ainda para Touro, mas eu não vou focar na retrogradação, porque quando um planeta ele já ingressa em um signo, ele já começa o trabalho dele, tá? Então ele ingressou ontem e vai ficar até dia 3 de agosto, se eu não me engano, até 2032, tá? E esse período de 7 anos vai ser um período de grande renovação na sua vida. Uma grande renovação, tá? As pessoas vão falar Gêmeos antes e depois desse ciclo, porque vai ser uma fase para que você, um ciclo, desculpa, não é uma fase, é um ciclo. É um ciclo para que você resgate a tua liberdade, o seu jeitinho de ser, sabe? É como se você tivesse aqui com a oportunidade de colocar novas ideias em movimento. E para isso é importante ter uma nova mentalidade. Então, por isso que você vai mudar muito. As pessoas vão falar, nossa, como Gêmeos mudou, como Gêmeos está diferente. Porque haverá aqui uma nova mentalidade. E é bacana aqui que a Vênus, ela transita no teu signo também. Se você quiser cuidar do teu físico essa semana, começar exercícios físicos, cortar o cabelo, comprar roupa nova, né? Tá muito bom aqui, tá? Tá muito bom, tá? Tem um cenário que tá muito favorecido aqui para você. É um momento, uma semana bacana para você fazer coisas que você gosta, coisas que te dão mais prazer, que te traz mais alegria, tá? A única coisa é isso, é porque é uma semana profunda. Então, essa profundidade, ela te leva a uma grande reavaliação de vida. Essas dores, né, decepções com pessoas, decepções com projetos que você desenvolveu, decepção com situações realmente está latente aqui, interferiu nos seus ganhos materiais. Vamos dizer que Gêmeos era para estar melhor e não está, porque houve alguns reveses, e esses reveses podem ter sido reveses energéticos e espirituais. Quando eu digo espiritual, é assim, é questão energética mesmo, né? Então, às vezes a gente não enxergou a armadilha,
não conseguiu enxergar a intenção do outro. E aí a gente acabou tomando decisões e foi uma furada, sabe? Mas tudo isso é por um aprendizado, tenho certeza disso. Por isso que é importante que você se conecte com a tua espiritualidade, para que você se fortaleça, porque aqui é uma semana em que você vai tomar decisões novas, eu tenho certeza disso, tá? No sentido de romper com esse processo de estagnação. É o momento de romper com a estagnação, sabe? E para isso, você precisa se amar, você precisa se priorizar, você precisa entender o teu momento, né? Enxergar o quanto você é capaz. Para isso é importante fortalecer a sua autoestima e desenvolver atividades que lhe dão mais alegria, que garante para você um resultado melhor, tá bom? O amor tá no ar aqui, tá, Gêmeos? Tá muito bom para a parte afetiva e tá bom para que você se ame. Acima de tudo, não é o amor no sentido de ter alguém na tua vida, mas eu acho que acima de tudo é você estar encaixado na sua identidade pessoal, encaixado em atividades que lhe dão mais alegria, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aí uma semana abençoada. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais. Olá, canceriano! Seja muito bem-vindo, você que é de câncer ou tem ascendente em câncer. Vamos aqui para a sua previsão, um período importantíssimo, porque estamos falando de uma lunação que aconteceu lá no dia 25 de junho, no seu signo, e agora nós temos a lua cheia no signo oposto. Então, a data importante, importantíssima para a sua previsão, é a data agora do dia 10 de julho, em que temos a lua cheia a exatos 18 graus do signo de Capricórnio. O seu signo complementar, o seu signo oposto. Então, estamos falando aqui de uma previsão importantíssima para você, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e tô aqui sempre que possível fazendo as previsões para vocês. Eu digo sempre que possível porque eu furei aí umas 3 semanas com vocês, mas é porque houve muita coisa, gente, aqui na minha vida, nada muito sério, mas são questões de reforma de casa, prestador de serviço em casa. Então, para gravar eu tenho que estar bem em paz, né, para poder fazer uma previsão positiva, assertiva aí para vocês. Então, eu não consegui mesmo gravar. Mas estou aqui retomando, inclusive gravando no mesmo dia que eu já vou editar para colocar, mas vai dar tudo certo. O importante é que você receba essa informação, tá bom? Então eu agradeço muito por você estar aqui e já peço a gentileza de curtir o canal e compartilhar o seu vídeo com outras pessoas que também são cancerianos ou arianos. Você está no grupo de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, então você pode compartilhar com outras pessoas. Isso vai ajudar bastante aqui o canal, eu sou muito grata, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que tá esse céu, porque é um céu que eu até para gravar aqui a tua previsão, eu dei um respiro aqui, uma preparação, porque o que eu tenho que falar não é muito fácil, tá bom? Nós temos aqui 2 cenários nesta lua cheia. Um que está maravilhoso e o outro que exige muito de você, tá? Então vamos falar primeiro do que está maravilhoso, porque eu acho que inclusive é a prioridade da previsão, tá? Nós temos aqui um aspecto auspicioso com o planeta Marte, que faz um ângulo com a Lua, maravilhoso aqui nessa lua cheia, falando que tem uma pessoa aqui que quer conversar com você, tá? E essa pessoa quer dividir ou quer compartilhar com você algo, uma ideia. Aqui falam muito de uma conversa mesmo, sabe aquela conversa
que vem para te esclarecer algumas coisas. Esse cenário, ele pode também trazer mensagens que você pode receber. Você pode receber uma mensagem pelo WhatsApp, por e-mail. Aqui pode ser uma reunião, uma conversa, uma proposta de trabalho, inclusive, com uma pessoa aqui que quer realmente conversar com você, que quer realmente dividir e compartilhar uma ideia ou algo com você. Então, nós estamos falando aqui de uma conversa muito boa, tá? E que cabe a você fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, de ouvir o que o outro tem a dizer, de ponderar, de realmente fazer aquela pausa para entender o que motiva o outro a te procurar, a conversar. Se você é casado, aqui pode ser o seu companheiro, a tua companheira querendo conversar com você, mas esta previsão não se restringe só nessas pessoas, porque aqui pode ser uma sociedade, pode ser uma parceria, pode ser um contrato, pode ser qualquer pessoa, tá? Então, eu vou deixar isso em aberto aqui, porque para alguns isso pode ser mexer com o pessoal, uma pessoa da família, um parente querendo falar com você. Aqui pode ser pessoas muito próximas, tá? Família, relacionamento. Para outros, isso aqui pode ser uma questão mesmo de trabalho, tá? A parte mais profissional mesmo, tá bom? Então, nós temos aqui um céu que te convida a conversar, a ouvir o outro. Mas Câncer, o que acontece? Nós temos aqui um cenário que não é um cenário muito fácil, em que nós temos Saturno conjunto ao planeta Netuno, quadrado a Júpiter, que está no teu signo. Então, fala muito de temas burocráticos aqui, tá? Se você está passando por algo que envolve alguma burocracia, até algum tema jurídico, provavelmente você vai resolver temas nesse sentido. Se você não está passando por isso, isso aqui pode envolver um tema muito filosófico. É como se você estivesse avaliando a tua conduta, o teu papel diante de um cenário, como se você tivesse aqui que ter um comportamento, mas é um comportamento que está sendo difícil para você, sabe? Então, aqui a gente pode ser seduzido um pouco pela arrogância, pelo não vou dar o braço a torcer, sabe? Pode trazer um pouco de orgulho aqui, de ego ferido, sabe? Então, cuidado um pouco com isso, porque esse tipo de situação sempre é uma armadilha, né? Ele nos desvia do nosso real propósito, do nosso crescimento, do nosso processo evolutivo. Então, se você está passando por alguma questão burocrática, eu vou dizer para você que não tá bom o cenário, tá? Não tá bom, não. Ou aqui pode até ser que você ganhe, mas não é do jeito que você queria, sabe? Você recebe uma resposta, mas não é o que eu queria. Não gostei do que aconteceu. Porque aqui tem uma questão de ter que lidar com a verdade, ou lidar com uma situação que não saiu do jeito que você queria. Se porventura, Câncer, aqui não tem nada a ver com isso, tá? Mas tem a ver com temas de documento, aqui pode ser que você esteja sendo negligente com algum documento. Cuidado, tá? Não deixe que as coisas cresçam. Se você tem que resolver algo, tem que fazer agora. Tá? É como se aqui você tivesse que tomar um certo cuidado com aquela autoconfiança cega, sabe? E correr atrás para ver, para resolver, não esperar que as coisas se desdobrem por si só. Fazer a sua parte. Aqui é isso, fazer a sua parte, tá bom? Agora, vamos supor que não tem nada a ver com documentos, nada a ver com burocracia. Aqui fala muito sobre você ter que reavaliar a sua postura, tá?
E essa postura, ela pode ter sido nutrida por uma religião. Talvez você partilha de uma religião que não está te ajudando, sabe? Os preceitos, a visão que essa religião te passa sobre a vida pode estar te gerando algum tipo de estagnação, tá? Para outros, pode ser realmente um processo muito filosófico, sabe? Como se você tivesse realmente que parar agora, meditar, filosofar muito sobre a sua vida, quem sou eu, qual é o meu momento, porque este cenário, ele traz uma certa estagnação para você, se você não tiver a fim de curar isso, sabe? Ou pode também trazer muitas dúvidas, e essas dúvidas vão gerando uma estagnação, tá? E o outro pode ser preconceito também. Cuidado com os preconceitos, né? Pegue para avaliar assim, meu Deus, né? O que eu preciso mudar? Qual é o campo de visão que eu preciso mudar para não alimentar nenhum tipo de preconceito, tá bom? Eu dei vários panoramas aqui para você. É importante que você faça uma avaliação profunda. Não fique magoado comigo, chateado comigo, tá? Mas eu tenho que falar o que eu vejo. Porque aqui está pedindo de você uma conduta diferente, um posicionamento diferente, uma visão mais liberta da vida, para que você possa fluir com essa nova jornada que está vindo aí para você, tá? Porque nós estamos passando por um processo muito profundo de mudança planetária, né? E para isso nós precisamos também evoluir, seguir essas mudanças planetárias, fluir com essas mudanças planetárias. Por isso que eu sugiro que você assista ao teu signo e também o teu signo ascendente, porque talvez possa te dar outras informações. Claro, se você souber o teu ascendente, você assista o teu signo e o teu ascendente, tá bom? Se você tem ascendente em Câncer, então é isso mesmo a informação. Talvez é um pouquinho mais delicado aqui para você, tá? Porque é um momento de mudança mesmo, de perspectiva de vida e retirar da frente as mágoas, as dores emocionais, né? Os arrependimentos. Você pode estar se sentindo arrependido de algumas coisas, e o arrependimento ele vai corroendo a alma, sabe? Não é bom. Então, busque aí ajuda espiritual também, tá bom? Porque aqui você pode ter lidado com figuras de autoridade, pessoas que também não foram tão legais, né? Ou que partilham dessa mesma experiência aí, tá bom? E aí, o que eu quero dizer para você é que o planeta Urano, ele entrou agora dia 7 de julho no signo de Gêmeos, e ele marca aqui um novo ciclo para você, um novo ciclo para todo mundo, tá? No teu caso, vai mexer muito com o teu estado emocional, psicológico. Olha que bacana essa informação. Urano, esse trânsito de Urano, ele está te trazendo a oportunidade de renovar sentimentos, expectativas e quebrar algum tipo de padrão emocional e psicológico. Então, se você está aprisionado numa realidade que não é boa para você, esse trânsito ele vai ser um convite para você buscar uma terapia, para você buscar uma orientação de um terapeuta ou de um espiritualista que possa desbloquear a tua vida. E desbloquear a tua vida é mudar a sua mentalidade, porque Gêmeos é a mente, é o pensamento. E Urano, ele também é a mentalidade. Juntou a fome com a vontade de comer, modo de dizer. Então você vai mudar muito a tua mentalidade. É como se você tivesse buscando mais libertação na tua vida, quebra de paradigmas, mudança de amizade, grupos que você vai frequentar.
Então tem aqui um chamado emocional, um chamado que mexe com o teu estado psicológico, tá? E que a intenção de tudo isso é que você se liberte, tá? É para que você quebre algumas amarras, para que você se liberte de medos, se liberte de fobias, se liberte de aprisionamentos criados pela própria mente, tá bom? Quando a gente nega isso, aí você vai se sentir preso. Vai ser um efeito rebote, né? Ao invés de você se libertar, pode ser que você se sinta mais preso ainda. Então, cuidado, tá? Porque é um trânsito que fala sobre uma libertação do seu inconsciente. Então, é acessar informações do inconsciente. Inconsciente representa vidas passadas, para que você realmente consiga reescrever uma nova trajetória, tá bom? Nossa, Câncer, consegui falar, que bom, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar esse cenário de Júpiter? Mas eu acho que é isso, tá bom? Para que você consiga aí assumir a sua vida com amor, com propósito, com liberdade, através de uma nova consciência. Essa aflição com Júpiter pode ser que você esteja no lugar errado, no país errado, na cultura errada, também pode ser. Então, mas para isso você tem que estar aberto a uma mudança. Se você não está aberto a uma mudança, como é que essa mudança vai acontecer? Simplesmente ela não vai acontecer, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Você está aqui sendo orientado e eu espero que você atravesse aí um período maravilhoso, iluminando a tua consciência para que você tome as providências necessárias, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais!